Meus irmãos, mais uma vez eu quero com muita alegria vos cumprimentar com a paz do Senhor. Uma boa noite de salvação também a você que está nos acompanhando aqui nesta noite. De antemão eu quero agradecer a Deus. Já agradeci no início, mas quero agradecer novamente, presbítero Beto, Amém. ao pastor Albérico pela oportunidade, pastor aqui desta congregação, ao co-pastor, meu amigo, pastor Zé Ribeiro, toda a sua casa, toda a sua família, o corpo de obreiros aqui desta igreja. Agradecer a Deus pela vida do cooperador Eliezer, que fez a ponte para que aqui estivéssemos. Quero louvar a Deus também pela vida do senhor, presbítero Beto, Amém. pela oportunidade, a vida do Edinho ali que está mexendo ali na retaguarda, a outro apresentador, cooperador Reginaldo, que também faz parte aqui do programa Voz Celestial, e a você que está nos ouvindo. Trago para os amados irmãos, para a igreja, saudação do meu pastor Gilberto de Mello, pastor ali da congregação do Jardim Marieta. Se estamos aqui nesta noite é porque estamos debaixo da bênção do nosso pastor. E eu aprendi assim, presbítero Beto. Sempre que eu saio, eu comunico ao meu pastor onde eu estou e onde irei ministrar, porque foi desta forma que eu aprendi. Então também dou um abraço ao meu pastor, a toda a congregação ali do Jardim Marieta. Quero agradecer a Deus pelos amados irmãos, agradecer a Deus também pela minha família, meu pai, minha mãe, os meus irmãos e a você que também está nos ouvindo aqui nesta noite. Amém? Mas vamos pensar um pouco na palavra de Deus, meus amados irmãos. Livro de Hebreus, você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Hebreus, capítulo de número 10. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19, versículo 20, versículo 21, 22 e 23. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. A epígrafe do texto diz assim: exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem aqui muito especial da parte do nosso Deus. É bem verdade que quando estudamos a Bíblia Sagrada, nos deparamos com características, nos deparamos com histórias que chamam a nossa atenção. E nós vamos ver que esta carta aqui aos Hebreus, nós vamos ver que a autoria dela, alguns historiadores acreditam, por exemplo, Martinho Lutero sugeriu antigamente que o autor desta carta poderia ser Apolo. Ele vai se basear nisso em Atos, capítulo 18, versículo 24 ao 28, onde Apolo é mencionado como um judeu instruído. E nós vamos ver que desde o princípio a igreja oriental, ela atribuiu esta carta para o povo que precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. É de suma importância que esta carta aos Hebreus, ela vai assegurar aos cristãos judeus a sua fé em Jesus como Messias. Era correta e legítima, ou seja, no Jesus que eles criam era um Jesus correto, um Jesus certo. O Jesus que eles estavam crendo era o Jesus Salvador da humanidade. E nós vamos ver que diante da Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, nós vamos ver que a ideia de Jesus sempre foi a propagação do Evangelho de Cristo. Mas é de suma importância, se pararmos para analisar isso, nós vamos ver que Jesus, ele sempre priorizava o ensino da palavra de Deus, porque sem avivamento, sem o ensino da palavra, não tem o verdadeiro avivamento. A aproximação nossa a Deus, ela precisa ser verdadeira. E nós vamos ver que Jesus, ele sempre orienta os discípulos a fazerem aquilo que ele fazia, ou seja, as obras que eram feitas
por Jesus Cristo. Durante os 3 anos e alguns dias que Jesus fica aqui nesta terra, a intenção dele sempre foi pregar a palavra de Deus. A intenção sempre foi dele falar sobre as coisas do céu. A intenção dele sempre foi libertar as vidas que estavam sendo oprimidas pelas garras de Satanás. A intenção de Jesus sempre foi levar o evangelho além. E é por isso que nesta noite estamos aqui reunidos para pregar a palavra de Deus. É por isso que nesta noite estamos aqui reunidos para falar do nome de Jesus Cristo. É de suma importância que esses versículos que lemos, os irmãos tenham a convicção, os irmãos que são leitores da Bíblia, Glória ou você que está nos ouvindo também pela primeira vez, no Antigo Testamento, nós tínhamos uma distância até Cristo. E nós somos conduzidos a Cristo, presbítero Beto, através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, meu amado irmão. Eu sinto, presbítero Glória Beto, a presença de Deus aqui. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O sacrifício expiatório, meu amado ouvinte, ele foi aceito. O sacrifício naquela cruz foi aceito. Hoje você tem a liberdade de dobrar o seu joelho, clamar por Jesus aonde você está. Você pode levantar a mão, você pode adorar a Ele, Aleluia. Você pode exaltar a Ele, você pode dizer que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é nosso amigo, nosso companheiro. Depois de um dia de trabalho, podemos até dizer que um dia de adversidade, podemos dizer até um dia de tristeza. Eu não sei como foi o seu dia, mas o Espírito Santo, aquele que transforma o nosso choro em palavras e apresenta ao Pai, Ele está aí contigo para consolar a tua vida. Ele está aí contigo para te ajudar. Ele está aí contigo para te dar força para caminhar, porque ainda não é a hora de parar, ainda não é a hora de retroceder, meu amado irmão, ainda não é a hora de desistir daquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos encorajados, presbítero Beto, a se aproximar de Jesus Cristo. E permita-me dizer, meu amado irmão que está me ouvindo com muito respeito, não existe outro método para se aproximar de Jesus Cristo através da oração. Não existe outro método para se aproximar de Jesus Cristo através da leitura bíblica. Não existe outro método para se aproximar de Jesus Cristo através de uma vida de renúncia. Não existe outro método para se aproximar de Jesus Cristo através de uma vida de consagração. Não existe outro método para se aproximar de Cristo através de uma vida de inteira certeza de fé em Jesus Cristo. Nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Durante o período judaico, os irmãos que são leitores da Bíblia entendem que o povo era impedido de entrar no lugar santo e no lugar santo dos santos. Essas funções eram dadas, presbítero Beto, somente para o sacerdote. É como se fosse assim: eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma adversidade, eu tenho um problema. Eu levo este problema ao sacerdote, o sacerdote leva o problema até Deus. Hoje não precisa mais disso, meu amado irmão. Jesus veio, morreu na cruz pela sua vida, derramou sangue pela sua vida, e hoje você tem a liberdade de se aproximar a Ele a qualquer momento. Basta você ligar o seu pensamento no trono da glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ligar o pensamento no trono da glória, e Deus já começa a encher o teu coração. Aí você já começa a dizer palavras lindas a Ele. Aí você já começa a exaltar a Ele, aí você já começa a glorificar a Ele, mas você precisa se encorajar nessa noite. Se encorajem a se aproximar de Jesus Cristo, tenha força para se aproximar de Jesus, porque Ele ainda tem uma obra para fazer na sua vida. Então o que acontece? Somente os sacerdotes tinham acesso ao primeiro santuário, e somente o sumo sacerdote podia penetrar no segundo, no lugar santo dos santos. Mas agora, meus amados irmãos, isto mudou. Não existe mais pessoas específicas para entrar na presença de Deus.
Não existe uma casta só de pessoas, não. Somente o B pode entrar, o C não pode, não. Todos nós agora, que um dia levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, temos a oportunidade, presbítero Beto, de adentrar na presença do Todo-Poderoso. E é interessante, meu amado irmão, quando nós adentramos a presença dele, o nosso coração se alegra, o nosso coração sente alegria. Podemos lembrar daquela mulher viúva, aquela viúva que estava necessitada de um milagre e não tinha nada na casa dela. A fome, a escassez era grande, mas o profeta chega até ela. E é interessante que o profeta chegando até ela, a Bíblia vai dizer, está escrito que ela clama pelos profetas, ela clama por algo novo. As entrelinhas do texto pode afirmar isso, que eu com meu pouco entendimento, eu imagino que aquela viúva, ela clamava a Deus na casa dela, precisando de um milagre, de uma solução para o problema. E nesta noite é da mesma forma, você que está me ouvindo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus diz ao meu coração e pede para eu te transmitir nesta noite: não desista, não pare a caminhada. Mateus, você não sabe como está minha casa, como está minha família, como está o meu casamento, mas eu estou aqui nesta noite debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus para te dizer: não pare, não desista do que Deus tem na sua vida. Mas abra o teu coração nesta noite, busque a Ele em oração, porque eu creio que vai chegar novidade de Deus para a sua vida. Eu creio que vai chegar algo novo de Deus para a sua vida. Mas para isso, meu amado ouvinte, você precisa entender que a aproximação a Deus é necessária. Você precisa entender que você precisa urgentemente se aproximar de Deus. E quando eu falo, presbítero Beto, da aproximação a Deus, não estou me referindo somente àqueles que são salvos em Jesus Cristo, não. A aproximação a Deus é primordial para aquele que precisa ter um encontro genuíno com Cristo. Jesus está voltando, meu amado irmão. Jesus está voltando e eu quero te encontrar lá no céu. Glória Jesus Deus, está voltando e eu quero que a sua vida seja transformada. Eu quero que a sua casa seja transformada. Eu quero que o seu lar seja transformado. Eu quero que a sua família seja transformado, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho transforma, e você precisa crer e acreditar, mas para isso precisa adentrar a presença de Deus. É verdade, aleluia. E a nossa aproximação, ela é feita pelo novo caminho, este novo aqui que o escritor aos Hebreus está falando, pelo novo e vivo caminho. Este novo, prezado ouvinte nesta noite que nos ouve, traz a ideia de um recém-imolado. Este novo traz a ideia de um recém-nascido. Este novo traz a ideia de algo que não existe ainda. Como assim? Quando você aceita Jesus Cristo, quando você decide viver uma vida em Jesus Cristo, o seu passado fica para trás. Quando você aceita ter uma atitude de aproximação, você já se aproximou. Aí Jesus agora te apresenta, presbítero Beto, um novo caminho. É verdade. Jesus agora te apresenta uma nova expectativa que você precisa ter em Cristo Jesus. E esta expectativa que nós vemos é algo que ainda não está ao nosso alcance, é algo que não chegou ainda à nossa visão. E nós vamos ver que Jesus na ressurreição, Ele traz isso para nós, ou seja, um Salvador vivo. Porque a partir do momento que Ele ressuscita ao terceiro dia, a partir do momento que o sacrifício é aceito, Ele trilhou um novo caminho para você nesta noite. Aleluia. Ele trilhou um novo caminho para a sua história nesta noite. Mas para isso, você precisa se adequar ao que Deus tem para a sua vida. Para isso, você precisa se adequar ao que Deus tem para a sua família. E se adequar ao que Deus quer, presbítero Beto, não é fácil. Não. Se adequar à vontade de Deus não é fácil, mas Deus me trouxe aqui nesta noite e debaixo da autoridade que é me colocada pelo Espírito Santo de Deus, eu afirmo em te dizer, se você aceitar o que Deus tem para a sua vida, Deus vai ser o responsável pelas verdade, consequências que vão vir sobre a sua vida. Mas quando eu e você não aceitam o que Deus quer, nós somos os próprios responsáveis pelaquilo que acontece na nossa vida. E nós vamos ver que esse caminho ele foi aberto pelo véu.
céu, isto é, pela carne de Jesus Cristo. Essa passagem, meus amados irmãos, ela nos ensina com firmeza que o tabernáculo ali que Jesus estava, que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo para que tivéssemos a presença de Deus nas nossas vidas. Permita-me dizer, meu amado irmão, é melhor você ficar com a presença de Deus, é melhor você aceitar o que Deus tem para você nesta noite. É melhor você se adequar ao que Deus tem para a sua família. Eu não sei, como já tenho eu falado, eu não sei nesta noite qual é a tua preocupação, mas estou falando aqui de um Jesus, estou pregando de um Jesus vivo, de um Jesus que muda qualquer situação, de um Jesus que transforma qualquer situação, de um Jesus que trabalha em meio a quando tudo está perdido. O Deus do impossível, eu sinto a presença dele aqui neste recinto, e eu sei que você na sua casa também pode sentir a presença do Todo-Poderoso. Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. A palavra impossível vem do grego adunatos, que é exatamente o contrário de possível, que é dunatos. Este impossível significa um Deus poderoso, um Deus capaz, um Deus potente, e nós vamos ver que o nosso Deus ele é desta forma. Mas quando nos remetemos à palavra impossível, no dicionário Aurélio da língua portuguesa, nós vamos ver que a palavra impossível significa algo que não tem possibilidade de acontecer. Permita-me dizer nesta noite, Deus não conhece a palavra impossível, Deus não conhece esta palavra, Deus conhece a palavra possível, porque para Deus tudo é possível nesta noite. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem buscado, mas Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite, para Deus tudo é possível, e a solução está nas mãos dele. A resposta, presbítero Beto, eu creio, nesta noite, ela está na mão dele. A solução para o teu problema está nas mãos de Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que do nada, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus ele cria os céus e a terra do nada, algo impossível, foi pelo poder da sua palavra. Nós vamos ver que Deus fez o impossível acontecer, fazendo uma mulher de 90 anos dar à luz, Sara, uma mulher que não tinha esperança, desacreditada, mas para Deus, meu amado irmão, permita-me dizer com muito respeito, para Deus não existe situação que ele não resolva. Deus fez o impossível acontecer, levando Enoque diretamente para o céu sem morrer. Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, a história vai dizer, está escrito, que porquanto Deus o tomara para si, ou seja, Deus tomou Enoque. Isso foi o impossível que Deus fez na vida de Enoque. Deus fez o impossível acontecer, tirando José do cárcere para ser governador de toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 14 ao 46, ou seja, um homem que estava desacreditado, ele fez o impossível. Deus fez o impossível acontecer, tirando Israel da escravidão do Egito, por meio de milagres, por meio de sinais, por meio de prodígios extraordinários, abrindo o caminho do mar para o seu povo passar. Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao 31. Meu amado irmão, eu não sei o impossível que você tem clamado nesta noite, eu não sei o impossível que Deus tem colocado diante de você, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, para Deus não existe causa perdida, para Deus, presbítero Beto, não existe nada que ele não possa resolver. Se é uma cura, receba a cura aí nesta noite. Se é uma porta aberta, receba a porta aberta nesta noite. Se é uma promoção, receba a promoção nesta noite. Mas existe um porém. Precisamos nos aproximar de Deus. Não basta somente nós clamarmos a Ele por algo que estamos passando, clamarmos a Ele por algo que temos passado, sem se aproximar. Este povo, estas histórias que contei aqui, são povos que estavam próximos a Deus, se aproximava de Deus. E o texto que nós lemos, presbítero Beto, traz isso para nós, de se aproximar em inteira certeza de fé. Não temos apenas uma grande confiança quando estamos na presença de Deus, mas também contamos com um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Embora sejamos sacerdotes, porque 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9 está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda assim, precisamos de um sacerdote. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Cristo é aquele que julga as nossas causas, presbítero Beto. Cristo é aquele que te sonda nesta noite, meu amado irmão que está me ouvindo. Ele sonda a tua vida nesta noite. Ele sonda o teu coração nesta noite. Ele sabe o que você precisa nesta noite. Ele sabe o que você tem buscado. Mas Deus fala ao meu coração e pede para eu transmitir para você que está nos ouvindo, ou você que posteriormente vai ouvir esta transmissão. Não deixe de lado o que Deus tem para você. Não coloque de lado o que Deus sonhou para você, porque o Deus que cumpre sonho, eu sinto a presença dele aqui. Glória o Deus a Deus, que aleluia. fala, chama pelo nome. Eu sinto a presença dele aqui. É o mesmo Deus que está com você na sua casa. É o mesmo Deus que está com você no teu trabalho. É o mesmo Deus que tem te sustentado. Glória. E Cristo sendo o nosso sumo sacerdote, o seu ministério atual assegura-nos um bem-vindo diante de Deus. Porque um bem-vindo para entrar na presença dele, um bem-vindo para estar diante da presença de Deus, um bem-vindo para fazer a vontade dele, um bem-vindo para fazer aquilo que ele tem proposto em nosso coração. E nós nos aproximar de Deus, este é um privilégio comprado com o sangue de Jesus Cristo. Que maravilha indescritível sermos convidados para entrar na presença de Deus, presbítero Beto. Que maravilha, meu amado irmão. Este convite aqui de Hebreus capítulo 10, versículo 22, quer nos aproximar. Este convite aqui, querido ouvinte, não é um convite com uma celebridade, não é um convite com alguém de posses. Este convite aqui é com Todo-Poderoso. E eu afirmo com toda certeza, presbítero Beto, e com pouco entendimento que eu tenho, a melhor e maior posição de um homem é estar prostrado perante o Criador dos céus e da terra. Eu vou repetir, a maior e melhor posição de um homem é estar prostrado perante a presença do Todo-Poderoso. Porque quando você está prostrado, você se coloca na presença dele como uma criança, você se coloca na presença dele como um adorador, você se coloca na presença dele como alguém que necessita da presença, necessita de um milagre. Mas para isso você precisa urgentemente se aproximar de Jesus. E quando nós nos aproximamos, nós devemos valorizar, presbítero Beto, este convite de se achegar a Deus, porque quando eu leio a Bíblia, eu vou descobrir no livro de Jeremias, capítulo 18 em diante, que o povo de Israel retrocedeu. O povo de Israel vai olhar para trás, o povo de Israel vai desistir. E permita-me dizer com muito respeito, não olhe para trás, não desista da chamada de Deus na sua vida, não desista do teu ministério, não desista do dom que Deus te deu da pregação, o dom do louvor, o dom de ganhar almas para Jesus. Não desista, meu amado irmão, porque a recompensa, presbítero Beto, ela vai vir. A recompensa não é aqui, meu amado irmão, o nosso descanso não é aqui, somos peregrinos em terra estranha, mas eu creio que a qualquer momento a trombeta há de soar. Pode ser agora, pode ser nesta noite, que a trombeta venha soar e nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Essa é a esperança da igreja, Naravacai. Esta é a esperança que nós temos, meus amados irmãos. Por isso não desista da chamada que Deus tem te dado, não desista do ministério que Deus tem te dado, não desista do que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Se dedica no ministério, se dedica na obra, se dedica na igreja, se dedique em fazer as coisas para Jesus. Mas Mateus, eu não estou vendo uma solução para a minha vida, Mateus, eu não estou vendo uma recompensa. Mas Deus diz ao meu coração nesta noite, presbítero Beto, a recompensa vem de Jesus Cristo, a recompensa vem do Deus que tudo pode, a recompensa vem do Deus que tudo opera. Mas se aproxime de Deus, meu amado irmão, enquanto há tempo. Não há mais tempo para nós cochearmos em dois pensamentos.
Não há mais tempo para a igreja ficar cocheando. É tempo da igreja se aproximar de Deus. E este convite já foi feito lá na cruz do Calvário. Este convite já tem nos garantido a vida com Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, meu amado ouvinte, se aproxima de Deus verdadeiramente e valoriza este convite. Quando valorizamos este convite, estamos com o coração sincero. O povo de Israel se aproximava de Deus com a boca e com os lábios, mas o seu coração estava longe dele, presbítero Beto. O livro de Mateus, capítulo 15, e versículo 8 está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A nossa aproximação a Deus, amado ouvinte, deve ser com sinceridade total, deve ser com maestria, deve ser com exatidão, deve ser com certeza, deve ser com gozo na alma, deve ser com felicidade. Eu vou me aproximar de Deus não porque Ele tem a me oferecer, presbítero Beto, mas eu vou me aproximar de Deus pelo que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Verdade, eu vou me aproximar de Deus pelo que Ele tem feito na minha família. Eu vou me aproximar de Deus pelo ministério que Ele tem me dado. Eu vou me aproximar de Deus porque Ele morreu por mim naquela cruz do Calvário. Então o primeiro ponto da aproximação é com o coração sincero. O segundo ponto da aproximação a Deus é em plena certeza de fé. Você que está me ouvindo, querido ouvinte, nesta noite, a fé, presbítero Beto, ela só trabalha na certeza. A fé não trabalha no será ou no porém. A fé trabalha na certeza. Então você precisa ter certeza do Deus que você adora nesta noite. Você precisa ter certeza que quando você dobra o seu joelho, Deus ouve a sua oração. Você precisa ter certeza de quando você está estudando a palavra, presbítero Beto, o Espírito Santo está do teu lado te auxiliando. Você precisa ter certeza de quando você está fazendo a obra, Deus está confirmando a tua chamada. Por isso, devemos ter a certeza ao nos aproximar com confiança absoluta, primeiro, nas promessas, e segundo, tendo a convicção firme, não é falha, é firme em Jesus Cristo. É firme, é com certeza de que teremos uma graciosa recepção em sua presença. É mais ou menos assim. Estou buscando a Deus, estou orando, estou consagrando a minha vida. Eu tenho a certeza e a convicção que a minha oração, ela está se achegando diante de Deus. E a recepção que nós temos, Beto, a recepção que eu estou tendo aqui nesta noite, Aleluia. É de sentir o Espírito Glória Santo, a Deus. é vontade de pular, de gritar, Glória é a vontade Deus. de falar em mistério com Deus, é vontade de estar diante da presença dele cada vez mais. Esta é a certeza da convicção. Ele fez Aleluia. o convite para adentrarmos a presença. Nós adentramos a presença por meio da oração, e essa recepção que nós temos de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Glória Você que a está na Deus, tua aleluia. casa, receba a presença de Deus aí, receba o Espírito Santo de Deus aí, Glória receba a Deus. graça, receba renovo, receba unção, receba algo novo da parte de Deus nesta noite. Tendo o coração purificado da má consciência. Isso pode ser realizado somente pelo novo nascimento, primeiro de aceitar Jesus, depois de se aproximar a Ele. Quando confiamos em Cristo, nós nos aproximamos a Ele, pelo real valor do seu sangue na cruz do Calvário. E nós vamos entender que esta aproximação do nosso corpo a Jesus Cristo, o nosso corpo é lavado com água pura. O corpo aqui deste texto, as entrelinhas e o original deste texto do corpo, ele representa a nossa vida. E a água deste texto, a água representa a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus vai renovar as tuas forças. Somente a palavra de Deus vai te deixar fiel nas promessas. Mas para terminarmos aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta noite, a nossa aproximação a Deus precisa ser verdadeira, com o coração sincero, em inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. São os pilares do Evangelho. Você precisa ter certeza, meu amado irmão, do Deus que você serve. Você precisa ter certeza do Deus que você adora. Mas, Mateus, eu quero ter experiência com Deus. Nesta noite, Deus fala ao meu coração, presbítero Beto, que existe pessoas que estão nos ouvindo, ou vai nos ouvir posteriormente, que querem ter uma experiência com Deus. E Deus fala ao meu coração aqui nesta noite, que Deus vai conceder experiências contigo, de uma forma toda especial, mas você precisa crer ao Deus que você adora.
Mas entendemos que essa aproximação a Deus, presbítero Beto, ela é feita através da oração. Mas existe alguns inimigos que o inimigo de nossas almas, melhor dizendo, tem colocado na frente da igreja para não crer mais no poder da oração. O primeiro inimigo que ele tem colocado é o cansaço paralisante que te impede de orar sem cessar. Nós vamos ver que nós devemos orar sem cessar, orar a todo instante, a toda hora. Mas o cansaço muitas vezes te impede de aceitar o convite de Jesus Cristo, de se aproximar a Ele através da oração. Mas justamente na oração você pode dominar, meu amado irmão, esta fadiga. E quando eu falo de fadiga, é a fadiga física e também a fadiga espiritual. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer que está te dando força para prosseguir a caminhada cristã, porque Isaías capítulo 40 e versículo de número 31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Atira-te, meu amado irmão, nesta noite, na corrente da oração, e ali, presbítero Beto, você vai encontrar o verdadeiro descanso. É na oração que você encontra o descanso em Jesus Cristo. É na oração que você encontra a força para continuar a caminhada. É na oração que você encontra a força para continuar bendizendo o nome do nosso Deus. Pois bem, este cansaço você precisa depositar aos pés de Jesus. O segundo inimigo que o inimigo de nossas almas tem usado, o segundo artifício que o inimigo de nossas almas tem usado contra a igreja é a distração. O inimigo de nossas almas, ele usa esta arma da distração 24 horas por dia, porque você precisa estar conectado, presbítero Beto, nós precisamos estar conectados com Cristo 24 horas por dia. Você precisa estar em sintonia com o céu 24 horas por dia. Mas ele sabe, o inimigo sabe, meu amado presbítero Beto, que a nossa aproximação a Deus vai fazer de nós vitoriosos. Mas muitas vezes a igreja não entende isso, que através da oração, que nós vamos ser vitoriosos. Você que está me ouvindo, você precisa entender, o inimigo sabe que se você orar, Deus vai te dar vitória. Salmo de número 55, verso 16 e 17, está escrito: eu, porém, invocarei ao Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, a oração, meu amado irmão, apresente a Deus a tua causa através da aproximação. Mas não espere bênçãos da parte de Deus, porque a bênção é a questão da obediência. Seja obediente a Deus, seja obediente ao ministério que Deus tem te dado, e Deus vai te surpreender. E para terminarmos, as 3 armas: primeira arma é o cansaço, segundo, a distração, e terceira, intranquilidade interior. Pois bem, quando nós oramos e apresentamos a Deus, presbítero Beto, se aproximamos a Ele e se apresentamos a Ele as nossas causas, uma intranquilidade começa a entrar dentro de nós. Será que eu coloco a mão naquilo que tenho eu orado? Será que eu vou questionar a Deus o trabalhar dele? Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não questione o trabalhar de Deus na sua vida, não questione a fase que você está passando. Vive este processo dando taravassai, vive este processo dando glória a Deus, meu amado irmão, porque vai ser neste processo, eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua casa, vai ser neste processo que Deus vai te honrar, vai ser neste processo que Deus vai te levantar, vai ser neste processo que Deus vai te usar para ganhar almas, vai ser neste processo que Deus vai te exaltar. Ou seja, esta intranquilidade inexplicável que te domina, ela pode ser vencida somente através da oração. Salmo de número 42 e verso 11 está escrito: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista faz 2 perguntas, mas a resposta vem logo em seguida: espera em Deus,
pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu amado irmão, espera em Deus nesta noite, espera em Deus nesta noite, porque tem novidade de Deus chegando para a sua vida. Eu insisto em dizer, debaixo da autoridade do Espírito Santo, tem socorro de Deus chegando para a vida de crente nesta noite, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh glória, eu sinto Deus aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Oh glória.